hoje está melhor do que ontem e que vai ser melhor do que hoje, e que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Nós estamos aqui nesse local discutindo, contribuindo, especialista em direito previdenciário do trabalho, distribuindo, da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa, falando, proporcionando esse momento de compartilharmos experiências, que me faz acreditar que hoje nós temos, além de muitos fatores, né, que nós estamos sim diagnosticando mais. E o que me chamou a atenção nesse artigo foi a divergência desse 1 para 31, essa é uma média desses. Boa tarde, pessoal. A pessoa com deficiência tem dessas. Ela chega, tem que se organizar, porque tudo para a gente é realmente um desafio, né? E eu começo justamente agradecendo o espaço, né, o convite, primeiro vindo do André, que é o advogado presidente da nossa comissão da lei de defesa das pessoas com deficiência. Agradeço ao Bruno que comprou essa ideia, com certeza justamente está bom. O André deve ter jogado ali a sementinha na cabeça da Ana. Não, André? Só falou, então tá ótimo. Mas é o seguinte, para nós pessoas com deficiência, chegarmos a ocupar esse espaço que hoje eu ocupo com muito orgulho, tenho certeza que muitas barreiras já foram superadas lá atrás. A barreira não só física, né, no meu caso, preciso de rampas, preciso dessa adaptação, né, dos espaços, mas também aquelas barreiras que são os olhos tortos, desacreditados. Então, para mim, realmente é muito representativo, muito significativo estar aqui hoje, não só como uma pessoa com deficiência, porque a minha deficiência é só mais uma das características que me compõem. Minha deficiência não me limita, né? Tenho deficiência desde os 4 anos de idade, a minha deficiência não é de nascença. Aos 4 anos eu fui diagnosticada com artrite reumatoide juvenil, e as sequelas me fizeram tornar uma pessoa com deficiência. E aí eu já aproveito até para pontuar essa questão, né? A deficiência nem sempre é de nascença, ela pode ser adquirida. E tenho certeza que hoje vocês estão aqui, certamente, se não são pessoas com deficiência, convivem com muitas delas. Porque esse tema ainda é um tema que traz, né, interesse principalmente para as pessoas que convivem ou têm uma deficiência. Enfim, mas como o movimento ele não é individual, ele é coletivo, é por isso que eu também estou aqui, mesmo não sendo uma pessoa com autismo, porque é importante falar, é importante ocupar os espaços, e também sustentando, né, aquela frase já conhecida, que inclusão não é só convidar para a festa, é chamar para dançar. Então, hoje, realmente, eu me sinto nesse bairro. E sou grata por isso. Mas vamos lá. Eu estou aqui, na verdade, olha, gente, mais uma vez, né, como pessoa com deficiência, a gente precisa mesmo de uns auxílios, e a Dani vai passar para mim os slides, então eu consigo ficar virando para acompanhá-los. Então, eu estou aqui para falar dos direitos das pessoas com deficiência, que é um assunto muito caro,
disse, eu já expliquei, mas por que esse assunto também diz respeito às pessoas com autismo? Porque as pessoas com autismo são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Então, essa é a pertinência do meu tema num simpósio direcionado às pessoas com autismo. Então, quem são as pessoas com deficiência? Lá no número 3. As pessoas com deficiência, esse tema, esse conceito, ele está em constante evolução. Nós podemos falar que uma pessoa que usa óculos é uma pessoa com deficiência? Não necessariamente. Podemos falar que uma pessoa que quebrou um pé se tornou uma pessoa com deficiência? Também não necessariamente. É por isso que, principalmente a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, essa definição se tornou mais específica e é aquela utilizada para o dia de hoje. As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo. Hoje em dia, esse longo prazo é contabilizado a partir de 2 anos, né? Então, pelo menos 2 anos de uma deficiência que não foi superada, aí sim a pessoa é considerada, enquadrada como pessoa com deficiência. E essa deficiência, para que ela, de fato, seja considerada como deficiência, ela precisa instruir a participação da pessoa de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Então, até mesmo para definir se a pessoa se enquadra ou não como uma pessoa com deficiência, além desse critério, necessariamente precisar ser uma deficiência de longo prazo, essa deficiência ela é caracterizada quando ela obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. E o tema da minha palestra, ele ser diferente é legal. Por que ser diferente é legal? Legal, primeiro, porque a diversidade é que nos torna únicos, né? Então, ser diferente é legal, sim. Imagina se fôssemos todos iguais. Mas, advogada que sou, ser diferente é legal porque nós temos a proteção da lei. É legal por termos essa previsão nas normas a fim de que nossos direitos sejam respeitados. De início, as normas foram surgindo, elas foram nos colocando justamente como iguais. Iguais em que sentido? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, antiga, mas ainda muito vigente e presente, ela fala logo no seu primeiro artigo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade de direitos. Então, aqui, ser diferente, ser igual é legal. No seu artigo 2º, ela continua. Que todo ser humano tem capacidade para usufruir dos seus direitos, gozar dos direitos, sem distinção de qualquer espécie ou qualquer outra condição. Aqui eu saliento que a deficiência é justamente uma condição. Nem sempre uma pessoa com deficiência tem uma doença ativa, como no meu caso. A deficiência ela é uma condição da pessoa, e aqui a Declaração Universal nos coloca iguais nesse sentido. Todas as pessoas, independente de sua condição, têm iguais direitos. Na mesma linha, vem a Constituição Federal. A Declaração Universal, como o nome diz, ela é a nível mundial.
né? Já trazendo aqui para a nossa situação no Brasil, a Constituição Federal de 88 também traz essa igualdade de direitos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, até então, temos o princípio da igualdade norteando os direitos das pessoas com deficiência. Mas basta que nós sejamos tratados de forma igual? Não. Tratar a Roberta de forma igual é falar, Roberta, acesse um palco pelas escadas. Ou foi uma das minhas primeiras preocupações, Bruno, para eu falar, eu preciso ficar sentado o tempo todo. Apesar de eu andar um pouco, eu não consigo ficar muito tempo de pé. Então, tratar a Roberta de forma igual é não permitir que ela tivesse essas adaptações para estar aqui hoje. Se eu sentada, já estou aqui me derretendo de nervoso, imagina de pé, né? Aí a gente então percebe que ser diferente também é legal. A lei foi percebendo que não bastava nos tratar da mesma forma. Que para que houvesse, de fato, respeito às diferenças, essas leis precisariam ser adaptadas à realidade das pessoas com deficiência, para que só assim a justiça social se faça. E, então, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ocorrida em 2007, em Nova York, com a participação de vários países do mundo, trouxe justamente essa questão de tratar as pessoas com deficiência de forma diferente conforme a necessidade de cada pessoa com deficiência. E a convenção, ela é tão interessante, o preâmbulo dela, ela traz exatamente as preocupações que nós tivemos na prática. Então, o preâmbulo fala, por exemplo, da necessidade de se reconhecer a deficiência, que a deficiência é um conceito de evolução, da importância de trazer os assuntos relacionados às pessoas com deficiência ao centro das discussões, o que o Simpósio, por exemplo, está fazendo hoje, né, trazer essa pauta para que seja discutida, para que os olhos sejam abertos, né, justamente para essa diversidade. A Convenção também avançou que a discriminação por motivo de deficiência configura violação de dignidade, aquela dignidade trazida da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela dignidade prevista na Constituição Federal, ela é maculada quando a pessoa com deficiência é discriminada em razão da sua deficiência. A Convenção Internacional ainda trouxe a situação de que as pessoas com deficiência continuam a enfrentar barreiras, é uma verdade. Hoje já vivenciamos uma certa evolução, uma preocupação para que nós consigamos acessar os ambientes e não só acessá-los, mas tomá-los como um pertencimento, né? Acessar e ficar, acessar e pertencer, acessar e permanecer, mas ainda assim encontramos degraus no meio do caminho, de forma literal, inclusive. Então, com toda evolução, nós ainda enfrentamos barreiras. A Convenção também trouxe que as pessoas com deficiência, reconhecendo que as pessoas com deficiência têm poderosas funções e potenciais de geração, de gerar, né, têm habilidades que precisam ser reconhecidas e respeitadas. A mesma Convenção fala da importância da pessoa com deficiência
ter autonomia, para que as nossas liberdades de escolha sejam respeitadas, sejam ouvidas. Por isso eu falo que como a convenção, ela trouxe realmente, a Convenção Internacional, trouxe realmente a necessidade na prática, trouxe os nossos sentimentos estampados, descritos ali naquele preâmbulo. Falando ainda, né, que a comunidade, a sociedade como um todo, precisa contribuir para corrigir as profundas desvantagens sociais a que as pessoas com deficiência são submetidas. E essa convenção, ela se tornou um instrumento tão importante que aqui no Brasil, em 2009, ela foi ratificada com força de emenda constitucional. Então, ela foi abraçada pelo nosso Congresso Nacional, abraçada pela Constituição Federal e tem força de emenda. Tudo que está na Convenção está em vigência e em constante processo, né, para que ela seja, de fato, aplicada e efetivada. Justamente a partir, somente dessa Convenção de 2007, ratificada pelo decreto em 2009, se trouxe realmente que não basta que nós sejamos tratados iguais. As nossas diferenças precisam ser observadas para que os nossos direitos sejam, de fato, aplicados. Essa é a equidade. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, ser uma pessoa com deficiência, ser diferente, é legal porque a lei nos permite sermos como somos. E trazendo especificamente para o autismo, a comunidade autista é tão forte que antes mesmo de nascer um diploma no Brasil específico para os direitos das pessoas com deficiência como um todo, primeiro nasceu a Lei Berenice Viana. Creio que é uma personagem conhecida de todos que estão aqui. Berenice Viana é ativista do albinismo, ela tem um filho autista e foi uma importante personagem, né, coautora dessa lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, isso em 2012. Eu ainda aproveito aqui, ao falar de Berenice Viana, de mostrar a importância da rede de apoio. Como nós, pessoas com deficiência, precisamos, primeiro, dentro de nossas casas, como Berenice Viana foi para o filho, continua sendo, como a Dani para ela, os meus pais, minha família são para mim. A gente precisa de pessoas que acreditem na gente, que tomem a nossa luta como sendo luta delas mesmas. Como é importante que pessoas falem sobre nós, como essas pessoas principalmente estão próximas da gente, falem sobre nós, para que nossos direitos ecoem, né? Então, Berenice Viana é uma pessoa, de fato, muito forte, né? E ela foi tão visionária na coautoria da lei, que ali ela, né, justamente com os demais, já reconheceram a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência. Isso realmente foi de uma visão, porque a lei, como eu falei, a lei do autismo surgiu antes do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Eu, como sendo uma pessoa com deficiência física,
Não tem uma lei específica para quem tem artrite reumatoide juvenil, essas pessoas com autismo. Isso é de uma importância realmente para se glorificar mesmo. E essa visão de ter sido reconhecida ali naquela lei, que as pessoas com TEA são pessoas com deficiência, abriu caminho porque a lei beneficiana não se aplica a mim e a outros tipos de deficiência. Mas todas as outras leis que versam sobre os direitos das pessoas com deficiência são aplicáveis às pessoas com autismo. Então, a lei beneficiana realmente ela já previu, né, que outros direitos pudessem ser ampliados, né, e já colocando também que eles fossem aplicáveis também às pessoas com TEA. Isso em 2012. Só 3 anos depois é que foi surgir o estatuto, foi aprovado o estatuto da pessoa com deficiência. Que instituiu a Lei Brasileira da Inclusão, né? O objetivo de assegurar, promover condições de igualdade, mas já lembrando que não basta a igualdade, né? Precisamos aplicar as leis com equidade. Para garantia do exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele, portanto, abrange também os direitos das pessoas com autismo. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele trouxe justamente isso. Ser diferente é igual, porque nós temos igual direito de ter direitos. Mas direitos esses que precisam ser aplicados respeitando a diversidade, as nossas especificidades. Só para falar um pouco, né, de forma não muito profunda, até porque outras palestras acabam também falando de direitos das pessoas com autismo, eu trouxe aqui no slide dessa. Eu fiz algumas subdivisões para que eu consiga falar um pouquinho, né, de forma não muito profunda, porque realmente não temos tempo para isso, sobre os direitos das pessoas, principalmente com TEA. Mais uma vez, eu falo que são direitos das pessoas com deficiência, lembrando que os autistas são abrangidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e outras normas. Então, eu dividi em direitos gerais. Esses direitos gerais geralmente são trazidos principalmente através das políticas públicas, né? Saque de FGTS integral ou parcial, pelos pais atípicos, uma lei, aliás, é um direito que os pais atípicos têm, né, de sacar o FGTS a qualquer tempo, não só naquelas previsões já, né, da Batista. Desconto na conta de energia elétrica, o programa Energia Azul, creio que a própria ASPA já deve orientar, né, Dani, como conseguir esse desconto. No governo de Minas mesmo, no site GOV, já se consegue cadastrar nesse programa Energia Azul, que dá desconto de até 65% de energia elétrica para as famílias que têm autistas. Desconto na compra de veículo, esse é um direito que eu também tenho, mas é também um direito compartilhado com as pessoas com autismo, justamente por serem também pessoas com deficiência. Gratuidade em viagens entre estados do Brasil, descontos de passagens aéreas para acompanhantes, linhas de crédito para aquisição de tecnologia assistiva, a carteira de identificação da pessoa com TEA. Esse também é possível solicitar pelo site.
do governo de Minas, grau especial em relacionamento, participação na vida pública e política. A Dani é um outro exemplo, né? Se candidatou a vice, só não botei nela porque eu sou de São Thiago, não moro aqui. Enfim, esses são alguns dos direitos que nós temos, nós pessoas com deficiência. Alguns direitos gerais. Depois, direito à saúde, aqui já tem um pouco mais, né? Justamente porque, apesar da deficiência não ser mais atrelada a esse critério médico, né? Da deficiência não necessariamente ser atrelada mesmo a uma doença, muitas pessoas com deficiência fazem tratamento médico. E é aí que a gente, muitas das vezes, tem obstáculos, né? Apesar de termos atendimento hospitalar, ambulatorial, prioritário, diagnóstico e intervenção precoce, segundo previsto, né, em todas as leis que versam sobre os direitos das pessoas com deficiência, esses nossos direitos, atendimento psicológico, inclusive para os familiares, disponibilização de terapias. Sei que isso aqui pega muito na questão das pessoas com autismo. Inclusive quando se trata de plano de saúde privado, né? Plano de saúde tentando limitar sessões de terapia, plano de saúde, às vezes, muitas das vezes, negando cobertura, querendo cobrar a mais quando vem que se trata de uma pessoa com deficiência. Isso tudo já é possível ser revertido, muitas das vezes judicializando, né? Mas são direitos previstos e que precisam ser obedecidos, observados. Então, aí eu coloco mais uma vez a importância da rede de apoio, porque às vezes a pessoa com deficiência, o autista às vezes de nível 3, né, que não consiga por si só correr atrás da efetivação dos seus direitos. É por isso que precisa de uma família, né, que seja sustento, seja voz e que grite por acesso, né, para que esses direitos sejam, de fato, respeitados. Outra questão que eu sei que também é em relação à educação. Quantas vezes a gente ouve relatos de pessoas que tiveram dado negado na escola, quando, né, coloca que o menino tem autismo, é uma pessoa com autismo, quantas vezes não existe um professor apoio e a família, mais uma vez, tem que correr atrás desse direito legalmente previsto. Escolas particulares que também querem cobrar a mais, matrícula, anuidade, porque acham que a família da pessoa com autismo é que precisa arcar com os gastos do professor apoio. E, na verdade, mais uma vez, isso é ilegal, né? Justamente porque a lei prevê que todos têm direito a serem matriculados e frequentarem todos os níveis de ensino técnico, profissionalizante, faculdade. E o Estado, né, precisa disponibilizar o professor apoio. Adaptação do planejamento escolar para aqueles que têm seletividade alimentar. A escola também precisa fazer essa adaptação. Adaptação em horário do recreio. Às vezes a criança não consegue se alimentar diante de muitas pessoas. A escola precisa oferecer esse horário flexibilizado.
A mesma coisa em relação a provas, concurso público, Enem, tempo adicional para que a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista, consiga com tranquilidade fazer a prova. Então, esses são alguns dos direitos relacionados à educação. E hoje também, né, a importância do plano educacional individualizado, que é justamente trazer aquilo, né, trazer o direito de ser diferente, observando o quê? As especificidades de cada pessoa com deficiência, para garantia de uma educação de qualidade. Agora, em relação ao direito assistencial. Quando a gente fala em direito à assistência da pessoa com deficiência, a gente traz principalmente o assunto BPC, mais conhecido como LOAS. Né? LOAS é a lei que previu, que trouxe o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Que é um benefício destinado à pessoa com deficiência que não consegue prover o seu sustento e nem ter o seu sustento provido pela família. É muito comum, nesses seus 10 anos de advocacia, chegarem no meu escritório e acharem que eu tenho BPC. Pessoas, né, que vão justamente procurar fazer o requerimento do BPC e me usam ali como exemplo. Roberta, meu filho tem TDAH, ele tem direito a esses benefícios, vocês, pessoas com deficiência, têm. Então, eu acabo tendo que usar o meu exemplo para mostrar que o BPC não é para todo mundo. E as pessoas têm essa impressão. Realmente, quando elas me procuram, justamente por eu trabalhar na área penitenciária, elas me procuram achando que basta ter a deficiência para que tenha direito a esse salário mínimo mensal. Mas não é assim. O BPC é assistencial justamente por isso. É para assistir aqueles que são principalmente de baixa renda. Então, além do critério da deficiência, para a pessoa ter direito ao BPC, ela precisa também cumprir os critérios de baixa renda, que é um critério muito discutido, né? Hoje em dia, na lei, prevalece a renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. 1/4 do salário mínimo esse ano são R$ 379,50. Então, somando a renda familiar e dividindo pelas pessoas da família, se ultrapassar R$ 379,50, a pessoa já não terá mais direito ao BPC, ainda que ela seja uma pessoa com deficiência. Então, o BPC, ele vem justamente para dar assistência àqueles que não conseguem prover seu tempo, ter o tratamento, nem ter o provido pela família. O BPC é apenas para menores de idade? Também não. Existem pessoas com deficiência maiores de idade que não conseguem trabalhar, né, não conseguem prover seu sustento e nem ter o provido pela família. Então, o BPC é um direito também da pessoa com deficiência adulta, desde que cumprir também os critérios de baixa renda. É importante ressaltar que o critério de baixa renda pode ser flexibilizado. O próprio sistema do INSS, hoje, quando a gente vai fazer o requerimento, ele já traz algumas hipóteses ali de deduções, algumas possibilidades de deduções. Com medicamento não fornecido pelo SUS, consulta médica, fralda, alimentação especial. Mas é triste
Mas, da mesma forma que o sistema já traz essas deduções, o sistema também já fala como será deduzido. Então, agora eu não vou me recordar dos valores, mas, por exemplo, alimentação especial, são deduzidos, salvo engano, posso estar errado no valor, R$ 90. Essa pessoa gasta muito mais que isso no mês. Então, até mesmo essa dedução, esse desconto, na hora de se aferir a renda da família para a satisfação do BPC, até mesmo essas deduções são injustas. É por isso que muitas das vezes a gente também só consegue ampliar essas deduções judicialmente, porque ali a gente tem um espaço maior de comprovação de tudo aquilo que é gasto para o tratamento da pessoa com deficiência, a fim de justificar o pedido do BPC. Além dos critérios da deficiência, da baixa renda, é importante que CAD único e seja atualizado bienalmente, pelo menos. E a título de informação, porque isso também é uma situação que chega muito a mim no meu escritório, a questão de a pessoa que cuida da pessoa com deficiência, às vezes a mãe não tem condições de trabalhar fora para cuidar daquele filho com deficiência. E assim, ela não tem renda, né? Então, o filho, nessa situação, pode ter direito ao BPC. Mas e essa mãe? E se, infelizmente, no futuro, esse filho vier a falecer, e isso até muito tristemente aconteceu recentemente na cidade, a pessoa era beneficiária do BPC, faleceu, mas, por sorte, a mãe teve a instrução, a orientação no passado, de começar ela mesma a recolher o seu INSS. Então, agora que o filho, que ela não vai mais receber, né, o BPC do filho, porque é intransferível, não vira pensão de avó, a mãe vai ter condições de se aposentar. Então, uma tranquilidade. Ela já não tem mais como entrar no mercado de trabalho, porque, de fato, foram quase 40 anos de cuidado exclusivo com o filho, mas ela poderá se aposentar, porque teve o cuidado, teve a orientação de pagar o seu INSS. Então, a pessoa que cuida da pessoa com deficiência pode pagar o INSS sem correr risco de perder o BPC? Pode, mas tem a forma certa para isso. A pessoa deve pagar de forma facultativa. Então, é importante que, se caso seja o interesse de alguém, né, de conversar de algum pai, de alguma mãe, que esteja nos ouvindo e que queira começar a pagar seu INSS, pedir orientações para pagar o código certo, para não colocar em risco o BPC. Eu disse que o BPC não é para todo mundo, porque ele é assistencial. E como eu também exemplifiquei, por exemplo, eu, Roberto, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, não cumpro os requisitos para o BPC, a lei nos permite, pessoas com deficiência, a trabalharmos, a sermos inseridas no mercado de trabalho, o que tão bem falou a palestrante anterior à minha, a respeito da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 16. Isso porque nós, pessoas com deficiência, como eu já havia falado, temos habilidades, temos capacidade. Apesar de eu estar aqui realmente um pouco nervosa, sou advogada há mais de 10 anos. Agradeço muito a Deus e as pessoas ao meu redor por terem sido, estão, né, hoje são comigo a minha irmã e meu pai, minha mãe está acompanhando
online, mas como é importante a gente ter mesmo pessoas que acreditem na gente. Então, eu sou advogada, especializada na área trabalhista, previdenciária, e como eu não sou uma pessoa que cumpre os requisitos para o BPC, eu, na verdade, estou protegida pelo direito da pessoa com deficiência ao trabalho e à previdência, por eu ser uma pessoa que trabalha. E sou, portanto, né, uma contribuinte obrigatória do INSS, o que vai me garantir me aposentar. Já estou planejando a aposentadoria, apesar de ainda com essa carga muito jovem. Mas porque a lei, ela dá também às pessoas com deficiência, que trabalham, que são seguradas no INSS, o direito a se aposentar mais cedo. Então, nós podemos optar ou por uma aposentadoria por idade, com uma idade reduzida, mulher, por exemplo, 55 anos, a depender do nível da deficiência, ou por tempo de contribuição reduzido. No caso, 20 anos para mulher com deficiência grave, por isso eu já estou planejando a minha. Pretendo me aposentar com 20 anos de tempo de contribuição. Já estou há 10 como advogada, então acredito que me aposentarei com carinho de jovem. Então, mais uma vez para mostrar a importância de extrair da pessoa com deficiência as suas habilidades, a sua capacidade, porque nem sempre o BPC, apesar da gente saber o que a gente precisa mesmo, mas não ficar no conforto de um benefício assistencial, enquanto você pode extrair de si a sua capacidade para o trabalho. Obviamente, né, eu reconheço muito mesmo o meu lugar de privilégio, mas sei também que existem deficiências ainda mais graves que as minha, e que não permitem essa inserção no mercado de trabalho. Mas o quão importante é que as pessoas passem a enxergar as pessoas com deficiência para além de suas deficiências. Realmente como pessoas proativas, que conseguem gerar emprego, que conseguem movimentar a economia, conseguimos sim, que conseguimos estar nos espaços de lazer, nos espaços educativos, justamente por não sermos só a nossa deficiência. Então, lei, gente, lei existe. Realmente, como eu comecei dizendo, ser diferente é legal. Existe muita lei por aí, tanto a nível nacional como internacional, que prevê os nossos direitos. Mas a questão é como dar efetividade a esses direitos? Como fazê-los sair do papel? Como fazer, de fato, as pessoas com deficiência ocuparem palcos, ocuparem espaços? Através muito, né, de políticas públicas, também será o tema da próxima palestra. São ações governamentais a nível federal, estadual, municipal, para que, de fato, deem efetividade a essas leis que já existem, sempre em busca, né, da justiça social. Quando a política pública não funciona, quando só o nosso grito não funciona, a gente acaba tendo mesmo que partir para o judiciário, que é também uma outra forma, né, de garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Inclusive, eu articulei aqui sobre o capacitismo no slide 17, porque além desses direitos aqui, que eu exemplifiquei alguns, gerais, assistenciais, de saúde, educação, previdência, trabalho, a
lei das pessoas com deficiência também pune o capacitismo. Então, temos também, de forma aí, né, na seara criminal, a punição ao capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência em razão da sua deficiência. Então, o capacitismo é a discriminação em razão da deficiência, a falta de espaços acessíveis é capacitismo, é preconceito, a falta de crença na capacidade das pessoas com deficiência é capacitismo, nos tratar como seres ultra especiais é capacitismo. Super-herói eu seria se eu subisse essa escada voando. Então, por favor, não esperem isso de mim. E também não nos infantilizem. Não somos anjinhos. Tenho lá os meus defeitos. Então, tudo isso é capacitismo. Tudo isso nos incomoda. Há pouco tempo não era esse o nome, né? E nós, esse eu conheço o privilégio de já ter sido muito pouco vítima de capacitismo. Não diretamente, mas, como eu disse, a falta de acessibilidade, capacitismo, o tratamento desigual, reprodução de estigmas, exclusão, exploração patrimonial no PCD. E aí eu entro numa situação muito grave, que é justamente, nem todo mundo tem a sorte que a gente tem, os que estão aqui, tenho certeza, até porque quem vem no final de semana num evento desse, é porque já é diferenciado, né? Ficar para nós. Então, que somos pessoas diferenciadas, no sentido de já reconhecer as pessoas com deficiência de uma maneira diferente. E a exploração patrimonial do PCD é justamente, a gente sabe que acontece, muitas famílias que usam o BPC da pessoa com deficiência de forma particular, né? Não em favor da pessoa com deficiência. Muitas vezes o BPC ele é usado não para os tratamentos, não para as terapias, mas em favor, né, da pessoa, do responsável legal, dos pais. E isso também é crime, e é também punível. Crime punível com pena de reclusão no limite. Então, as pessoas que cuidam das pessoas com deficiência também precisam ter consciência, né, e responsabilidade, porque elas também podem ser agentes aí, capacitistas e, portanto, poderem ser punidas com crime com pena de reclusão. Então, mais uma vez, garantir os direitos das pessoas com deficiência, políticas públicas, justiça. Quem são os aliados das pessoas com deficiência na busca dos seus direitos? Defensoria Pública, Ministério Público. Aqui eu coloquei a Ordem dos Advogados do Brasil, coloquei no nosso canal de denúncia, André. Nós aqui, a nossa comissão, a Thaísa também é membro da comissão, sabe? Nós temos esse canal de denúncia, então, a todo momento, se vocês presenciarem situações capacitistas, situações em que os direitos das pessoas com deficiência não estão sendo observados, denunciem, procurem o Ministério Público, procurem a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, aqui no caso, né, da nossa OAB, denunciem, procurem orientação jurídica,
mas protejam as pessoas com deficiência, porque nós ainda precisamos dessa proteção. Nós até esperamos, aguardamos o dia em que não seja tão necessário mais falar sobre os nossos direitos, falar sobre nós, que não seja necessário mais enfatizar a todo tempo que somos capazes. Né? Nós esperamos ter um dia em que seja tão comum as pessoas conviverem com as pessoas com deficiência, que já não seja mais necessário trazer o tema à discussão. Mas isso é um tópico, está longe. Mas, mais uma vez, o fato de estarmos aqui reunidos hoje para sermos ouvidos, para darmos ouvido a quem entende desse assunto, é realmente muito importante, muito simbólico mesmo, muito significativo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de passar um pouquinho, né? Eu sei, aqui é claro que não dá para escutar o mesmo tema, eu deixo aí os meus contatos, meu Instagram, meu WhatsApp, qualquer dúvida, realmente o assunto pessoa com deficiência toca muito em mim, então estou sempre à disposição para tirar dúvidas, dar orientações a qualquer tempo nas minhas redes sociais, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Pessoa com deficiência tem direito a tirar a habilitação. Eu não tenho ainda. Não me denuncio.